Olá, somos os alunos do primeiro período de Ciências Biológicas da UFMG e hoje viemos trazer nosso trabalho de evolução. Iremos falar um pouco sobre árvores filogenéticas e a evolução dos caracteres. Nosso grupo é composto por 6 membros: Ana Luísa Couto, Coren Cunha Soares, Luiz Elissa Denda, Lucas Gregório Campolina, Paulo Henrique Lages e Whitney Rafael Moreira. Primeiramente, iremos falar sobre o que é uma árvore filogenética. A árvore filogenética é uma representação gráfica em forma de árvore, que apresenta relações evolutivas entre várias espécies ou entidades que possam ter um ancestral em comum. As árvores podem ser representadas em muitas possibilidades, entre eles os cladogramas. Algumas curiosidades é que as árvores filogenéticas têm sido usadas na biologia evolutiva desde a época de Charles Darwin em seu livro em 1859. E até hoje, a maioria dos cientistas se sentem confortáveis com o pensamento em A, Tree Thinking, durante a leitura e a interpretação das filogenias. Antes da época de Darwin, a classificação era meramente catalogação, e o sistema de catalogação usava a morfologia como a característica-chave para determinar as relações. Com o passar dos anos, ficou claro que um esquema taxonômico que refletisse a filogenia seria melhor do que os esquemas apenas baseados em morfologia. No entanto, na época de Darwin, não era exatamente fácil diferenciar a história evolutiva dos organismos. Assim, o desenvolvimento de uma verdadeira taxonomia filogenética levou muito tempo para se desenvolver e, de fato, ainda está sendo desenvolvida, com novas espécies sendo catalogadas todos os anos. As árvores filogenéticas são usadas apenas para espécies? Não. As árvores filogenéticas podem ser usadas para mostrar diversos tipos de relações entre os táxons. Seu princípio básico é a relação de aproximação ou distanciamento entre os grupos analisados. Essa relação pode ser, por exemplo, entre populações, subespécies, espécies ou grandes aglomerados de espécies relacionadas. Em cada ponto de ramificação fica o mais recente ancestral comum de todos os grupos descendentes deste ponto em diante. Duas espécies são mais relacionadas se têm um ancestral comum mais recente e menos relacionadas se têm um ancestral comum menos recente. Aqui temos um exemplo em que temos a raiz. Na raiz temos um ancestral comum mais recente de A, B, C, D e E. Depois temos uma diferenciação e mais tarde um ancestral comum mais recente entre A e B. As árvores podem ter apenas 2 linhas de descendências ou podem ter politomia. Poli, muitas, tomia, partes ou divisões, o que significa um ponto de ramificação do qual partem 3 ou mais espécies. Geralmente, as politomias são encontradas em árvores onde não se tem informação suficiente sobre os táxons ou caso ele tenha sido mal montado. Aqui temos um exemplo de politomia entre P, Q e R, pois não temos informações suficientes para determinar a ordem da ramificação. As árvores filogenéticas podem nos ajudar a entender as relações entre espécies. Porém, elas apresentam uma desvantagem. Elas podem ser
contraintuitivas em alguns pontos e, por isso, podem acabar sendo mal interpretadas. É importante saber desenvolver uma compreensão rigorosa das árvores filogenéticas. Apenas o pleno entendimento da árvore pode permitir que os pesquisadores usem a filogenia para visualizar a evolução, organizar o conhecimento sobre a biodiversidade e orientar a pesquisa evolucionária, pois quando desenhamos uma árvore filogenética, estamos representando nossa melhor hipótese a respeito de como um conjunto de espécies ou outros grupos evoluíram de um ancestral comum. Como interpretar as árvores filogenéticas? Uma árvore filogenética retrata a história de ramificação da ancestralidade comum. É importante respeitar o padrão de ramificação. O comprimento da árvore pode variar dependendo da filogenia. Podem ser grandes ou pequenas. Como ler as árvores filogenéticas? Salvo indicação em contrário, uma árvore filogenética retrata a história de ramificação da ancestralidade comum entre indivíduos. O padrão de ramificação é o que importa numa árvore. Já o comprimento dos ramos é irrelevante. Geralmente, eles são simplesmente desenhados em função da estética e melhor ajuste à imagem. Nessa imagem, as 3 árvores mostradas têm a mesma informação. Os diagramas de árvores podem representar a mesma informação, mesmo sendo orientados de maneiras diferentes. Nessa imagem também, as 3 árvores têm a mesma topologia e, assim sendo, possuem as mesmas implicações evolutivas. Neste caso, vemos que C é grupo irmão de D, o grupo D e C é grupo irmão de B e o grupo D, C e B é grupo irmão de A. A árvore mais amplamente aceita é aquela que divide todas as formas vivas em 3 principais domínios: bactéria, arqueia e eucária. No domínio bactéria, temos pequenos organismos unicelulares. São encontrados em quase todos os lugares da Terra e são vitais para os ecossistemas do planeta. No grupo arqueia, temos micro-organismos que definem os limites da vida na Terra. Eles foram originalmente descobertos e descritos em ambientes extremos, como fontes hidrotermais e fontes termais terrestres. No grupo eucária, temos organismos cujas células têm um núcleo dentro de um envelope nuclear. A raça humana, o Homo sapiens sapiens, está nesse domínio. Um detalhe importante na criação de uma árvore filogenética. Para criar as árvores filogenéticas, devemos utilizar o critério de parcimônia. O que significa um critério de parcimônia? Quando se cria 2 ou mais árvores filogenéticas em um levantamento de caracteres das espécies que se queira estudar, é necessário escolher a árvore que tenha o menor comprimento possível, já que isso requer menos mudanças de estados de caráter e possui mais eventos de transformação. Dessa forma, a árvore possuirá uma menor mudança evolutiva para explicar os dados observados. Portanto, durante sua criação, é preciso pensar no número de eventos que uma árvore filogenética possuirá e usar o critério de parcimônia para escolher a melhor opção. Na árvore em que divide os seres vivos em 3 domínios, ela sustenta os dados que apoiam a ideia de que os eucária estão mais intimamente relacionados
com as arqueias do que com as bactérias, tendo um ancestral comum mais recente em comparação com bactéria e eucária. O que se pode concluir? A informação de uma árvore filogenética pode ser utilizada para estudar todos os aspectos da evolução, desde a origem até a diversificação das espécies. É com o conhecimento da evolução que é possível compreender de onde viemos, qual nosso lugar na biosfera e também o que podemos fazer para protegê-la. Esse foi o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos.